e pregou o amor de Deus, e quem nele tocou, a vida mudou. Sua mão tem a luz e o seu nome é Jesus. Hosana, bendito o que vem em nome. Amém, amém, irmãos. A paz do Senhor. Vamos começar hoje. O trabalho é diferente. O trabalho hoje é de escola bíblica. Hoje temos um trabalho maravilhoso de escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está aí, se estiver nos escutando, estiver ouvindo, avisa para nós aí, ok? Em nome de Jesus. O pastor Edinaldo, ele vai dar início a esse trabalho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ei, som. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É um motivo de alegria nós estamos aqui nessa noite. Esse trabalho de escola bíblica, como hoje, todas as quintas-feiras nós temos a escola bíblica, mas por causa de algo que está acontecendo, todos já sabem, por causa dessa pandemia, aquele negócio todo, a gente fez um paradeiro nesses dias, quase 30 dias nós estamos sem ministrar a escola bíblica, mas hoje nós iremos ministrar em nome do Senhor Jesus Cristo. E o assunto de hoje é baseado no livro de 1 aos Coríntios, capítulo número 12, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, onde diz o Espírito Santo e os dons. Esse é o título, o Espírito Santo e os dons. Vamos falar a respeito do Espírito Santo. O assunto dessa revista sempre é falando os frutos do Espírito, dando todas essas instruções. É muito importante, irmãos, esse assunto nessa noite. Essa escola, ela vai ser ministrada, esse assunto, pelo pastor Romero, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu chamo a atenção de todos para que compartilhe conosco nesse estudo tão maravilhoso nessa noite. Eu quero, nesse momento, pedir a direção ao nosso Deus, orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença nessa noite, sempre pedindo perdão pelas falhas cometidas e também Te pedindo, Pai, a direção dessa escola bíblica nesta noite, para que, ó Pai, possamos nessa noite ministrar essa palavra, aprender de Ti, Senhor, através do que iremos meditar nessa noite. Ó Deus da glória, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos orientando como deveremos ministrar esse trabalho para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoa os ouvintes, ó Pai, que estão assistindo, ó Pai, essa live nessa noite. Abençoa também o nosso irmão pastor que irá ministrar a Tua palavra, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como já falei, o assunto é o Espírito Santo e os dons. Texto bíblico básico, 1 Coríntios 12, 1 ao 11. Primeiro versículo diz a palavra:
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudo, conforme ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilha, e a outros, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz aqui, meus amados, o texto áureo: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Louvado seja o nome de Jesus. O comentário e a palavra introdutória diz: quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto na raiz da palavra grega charim. Esse vocábulo sugere a graça de Deus como origem de seus dons. 1 Coríntios 12:4. Eles sempre serão uma dádiva divina que devem ser aceitas pela fé e usados para a glória de Deus. Que o Senhor esteja abençoando a porção lida da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu vou passar para o pastor Romero, que ele vai trazer todo o assunto nessa noite. Ele vai explicar com mais detalhes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. E agora, nosso irmão pastor Romero, ele agora vai trabalhar um pouquinho, né, irmãos? Vai ficar ali, sair um pouquinho dos estúdios ali e vem aqui à frente, esperando em Deus que tudo dê certo, para que não haja nenhum descontratempo nessa noite, que tudo seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Você vai comentando, você vai compartilhando com os irmãos, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço a todos os obreiros dessa casa, presbítero, diácono, evangelista, pastores, a membresia dessa igreja, todos possam ser abençoados pelo Senhor Todo-Poderoso. Amém? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Pastor, sua Bíblia ficou aqui, por favor. A Bíblia do pastor. Glória a Deus. Hoje um culto de estudo bíblico, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, todos vocês que estão aí neste momento. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o Espírito Santo de Deus, nesta noite, irmãos, é quem nos ensina, como sempre. Ele é quem nos ensina todas as coisas, como nos fala a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi falado pelo pastor, o título dessa lição, o Espírito Santo e os dons. Algo muito importante para o nosso meio, para a Igreja do Senhor Jesus, nos dias em que nós vivemos, certo? Não falo desse tempo presente, mas de todos os tempos da nossa existência, o valor da importância, irmãos, dos dons do Espírito Santo na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, temos aqui o primeiro ponto, dons de revelação. A gente vai falar de dons aqui, tá certo? Dons de revelação, dons de inspiração e dons de poder. São 3 pontos aqui dessa revista, primeiro, segundo e terceiro ponto, e em cada ponto desse aqui tem os seus itens, tá certo? Então no primeiro ponto aqui nós temos dons de revelação, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Essa câmera, ela está bem aproximada, Tá um zoom aí, puxado aí, em relação às outras vezes que não estava assim. Não foi eu que puxei este zoom, tá certo? Alguma coisa aí do celular aí, das configuração, que não convinha agora de início eu mexer nessas configuração, porque a gente talvez nem conseguisse, e o tempo também não nos permitiria fazer isso. Por isso que está aí. Tanto é que os comentários aí se vê bem pouquinho, Não vê aquela lista de comentário, aquela vasta lista dos comentários de vocês, tá certo? Então hoje vai ficar essa dificuldade para ver os comentários nesse exato momento da transmissão da live. Só quando terminar a live e publicar ela, aí eu verei todos os comentários. É uma pena, Mas vamos lá. Mas eu sei que as pessoas já estão aí, como Maria Sampaio, irmã Marlene, Pedro Antônio, José Vanailson. Eu vi que aí a Lourdinha de Moraes também compartilhou essa live. Então mostra que as pessoas estão aí conectadas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, nesta lição aprofundaremos nossos conhecimentos acerca dos dons espirituais, os quais podem ser classificados em 3 grupos, que é de revelação, de inspiração e de poder. Vejamos agora os que estão relacionados à revelação, certo? Algo aqui que está relacionado à revelação. Tem outras coisas também, mas nós vamos destacar aqui 3, tá certo? 1.1, a palavra de sabedoria. Está relacionado aos dons de revelação, palavra de sabedoria, certo? O dom da sabedoria nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever à comunidade cristã dos Coríntios, Paulo destaca o dom da palavra de sabedoria, que significa a capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares em que são
resolvido os problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual, né? Exemplo, muitas das vezes a gente nos encontramos em uma situação complicada, né? Um problema se levanta no meio da nossa família, né? Seu filho entra por um caminho que não era para entrar, sua filha toma uma atitude desproporcional, ou até uma atitude nécia, agindo como uma louca. Não louca porque tem alguma deficiência mental, mas louca porque muitas vezes nós somos loucos quando nós escolhemos certos caminhos indevidos para nós trilharmos. Caminho este que a Bíblia diz que aparentemente são bons aos nossos olhos, mas o final dele é morte, como diz a Bíblia. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é morte. Então, diante dessas atitudes, dessas tomadas de atitude, de escolhas, vem as consequências. E nós que muitas das vezes nos deparamos com situações desse tipo, nós devemos ter o máximo de sabedoria. Aí, para ter essa sabedoria, temos aqui a revelação dos dons, que um deles se manifesta na palavra de sabedoria, como é colocado aqui, em situações difíceis para se resolver problema, certo? Ter sabedoria para dar uma resposta certa, aquilo que lhe perguntam, aquelas perguntas que alguém faz para você, muitas das vezes perguntas capciosas, pergunta que a pessoa já sabe da resposta, mas está tentando você. Existem esses casos, né? Aí nós temos que termos a sabedoria, que pergunta essa, para poder nós darmos as devidas respostas com cautela, para não inflamar mais ainda a situação. Eis aí, irmãos, a importância de nós termos na nossa vida o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. Para nós, a igreja, ela precisa sempre estar, irmãos, com o Espírito Santo de Deus ao lado dela. A Bíblia diz: não extingueis o Espírito, não coloque o Espírito para fora, que muitas das vezes a gente, com as nossas atitudes erradas, o Espírito que habita em nós, ele acaba se retirando. Então nós temos que termos, irmãos, sabedoria. Temos que pedir cada vez mais a Deus as suas misericórdias e temos que manter esse elo, irmãos, com o Espírito Santo de Deus em obediência a Ele, a Deus, a Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de conhecimento é 1.2. O segundo item aqui do primeiro ponto diz assim, o dom da palavra de conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base nas Escrituras. Sem base não cola, tem que ter base na Escritura. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, como nós temos no 1 Coríntios capítulo 1, e o versículo 5, para tornarem-se capazes de progredir na fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é pela ação do Espírito Santo. Nós precisamos, sermos cada vez mais enriquecidos. E foi isso que os cristãos, os irmãos da igreja lá em Corinto, eles foram enriquecidos, irmãos, com o Espírito Santo, para poder prosseguirem, nessa caminhada. Claro que apesar da igreja aos Coríntios, segundo estudos que nós conhecemos da Bíblia Sagrada, a igreja possuiu os 9 dons, não é isso? Ou melhor, quem possuiu os 9 dons era Paulo, mas a igreja de Corinto os irmãos da igreja de Corinto eram abençoadíssimos com os melhores dons que estavam disponíveis para eles. Apesar disso, eles ainda andavam por caminhos errantes e coisas sérias, muito abominável acontecia no meio daqueles irmãos lá na igreja de Corinto. Isso não venha acontecer, irmãos, com o povo de Deus. Nós venhamos cada vez mais valorizarmos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para a honra e para a glória
do Senhor Jesus Cristo. A palavra de sabedoria e conhecimento serve para guiar e orientar a igreja, e não para benefício particular de quem as executa, ou exercita, estando em estreita relação com o ensino e a pregação da palavra de Deus. Então, irmãos, não adianta eu querer usar a sabedoria, o conhecimento do Espírito Santo, dos dons que Deus me deu, para benefício próprio, para me promover, para mostrar quem eu sou, para as pessoas verem quem eu sou. Na verdade, irmãos, eu tenho que usar o poder de Deus na minha vida para mostrar quem Deus é, e não para mostrar quem eu sou. Porque existem aqueles irmãos crentes super bons de Araldite, né? Existem essas pessoas no meio do cristianismo, infelizmente, e ao mesmo tempo eu dou graças a Deus, porque é na igreja que existe, irmãos, todo tipo de pessoas erradas. Não é verdade? É na igreja, sabia disso? A pessoa julga e muitas das vezes aponta, né? Mas como é que pode? Fulano está na igreja. É na igreja mesmo, deixa ele na igreja. A igreja, irmãos, é uma oficina onde conserta pessoas desmanteladas, como eu e demais irmãos que aqui congregam. Quem eram nós, né? E quem nós somos hoje? Não somos bonzinhos, porque bom é Deus, mas para a vista do que nós éramos antes, hoje nós somos transformados. Deus, à medida que nós, no nosso trajeto, na nossa caminhada, à medida que nós damos um passo para Deus, nós nos distanciamos das coisas do mundo, dos prazeres que o mundo oferece. Então, com isso, nós chegamos mais diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso acontecer com muito êxito na minha e na sua vida, a Bíblia diz o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas primeiro tem que correr para os pés do Senhor. Tem que se render aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 3. Discernimento de espírito. Em 1 Coríntios 12, versículo 10, discernir assemelha-se ao vocábulo discriminar. E discriminar aqui está tendo um significado de identificar. Então, discernimento de espírito aqui nesse contexto, irmãos, é identificar, tá certo? É identificar. A ideia é que esse dom serve como um fiscalizador das manifestações dos dons ocorridas entre os cristãos em relação à sua procedência. São 3 as possíveis fontes: o Espírito, Satanás ou o homem. Porque nós sabemos, irmãos, que existe, né? Existem aquelas manifestações que realmente é do Espírito Santo no meio do povo evangélico. Existe aquela manifestação que é do Espírito Santo. Existe aquelas manifestações que é do inimigo, acusador das nossas almas, que está se infiltrando ali querendo enganar as pessoas, onde de Deus não tem nada ali, tá certo? E existe também as manifestações humanas, onde só existe carne, naquela pregação, naquela palavra, naquela exortação, naquele movimento ali, né? Muitas das vezes é humano, é só carne, da parte de quem está transmitindo algo dessa natureza. Então, existe, dado pelo Espírito Santo para a igreja, para mim, para você, que fazemos parte da igreja de Cristo, existe o dom, irmãos, de discernir os espíritos. É por isso que a Bíblia diz, o apóstolo João, em um versículo dos capítulos da sua carta ali, das epístolas de João, diz assim, para provar os espíritos, né? Para ver se realmente eles são de Deus. Isso não é pecado, irmãos. Isso não é você blasfemar contra o Espírito Santo de jeito nenhum. É você se precaver de algo que você futuramente possa ser enganado. Tá certo? Isso foi o primeiro ponto, certo?
Agora a gente vai entrar num segundo ponto para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Dons de inspiração. No dia de Pentecoste, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito cumpriu-se, como está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao versículo 30. Os cristãos então começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Lá em Atos dos Apóstolos, quem é crente, quem é evangélico, quem segue a Bíblia Sagrada, independentemente de evangélico ou não, mas tem conhecimento da Bíblia Sagrada, sabe desse relato que está registrado lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A partir do capítulo 2 começa essa história, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi uma profecia que estava lá no Velho Testamento, lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 30, onde se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento. Então, 2.1, profecia, que está ligada a dons de inspiração. A profecia, pois bem, o dom de profecia capacita os cristãos a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Assim, não se trata de um sermão previamente preparado para ser pregado, mas de uma mensagem direta da parte do Senhor. Profecia significa literalmente falar ao outro. Nesse caso, falar em nome de Deus. Isso é profecia, certo? Profecia significa falar diretamente para o outro, em nome de Deus, ok? É uma palavra que Deus te usa para dar um recado para alguém. Isso é uma profecia. Certo? Não está ligado com aquilo que você estudou para ministrar uma palavra. Não está ligado com aquilo que você leu na Bíblia Sagrada, preparou o sermão para você transmitir. É algo que Deus, no momento, pega e transmite aquele recado, sai quentinho na hora, como diz o ditado popular de nós aqui da região. Tá certo? Então isso é profecia, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Variedade de línguas, onde muitas pessoas se confundem, esse povo na igreja falando em língua, ninguém entende o que é que eles falam, o que é que eles dizem. Você tem a oportunidade de aprender um pouquinho disso aqui, hoje, um pouquinho, certo? Veja, a palavra de Deus ela é infinita. Você aprende hoje, amanhã, depois da manhã, e assim vai sucessivamente. A palavra de Deus, ela se renova, como diz a palavra lá no escrito. Variedade de línguas, 2.2. O dom de variedade de língua pressupõe a comunicação do cristão com Deus, sob a influência direta do Espírito Santo, resultando em uma oração, louvor ou ação de graça, em vários tipos de línguas, tá certo? O que quer dizer isso? Eu posso estar glorificando a Deus aqui, a variação de língua, está falando de variedade de língua, porque são muitas línguas, São muitas e muitas e muitas e muitas mesmo, certo? Várias línguas o cristão tomado pelo Espírito Santo pode falar, tá certo? Então foi colocado aqui pelo escritor aqui dessa lição que essa variedade de língua ela pode vir, ela vem sobre a influência direta do Espírito Santo, resultando, isso pode ser em uma oração, você falando de língua, certo? Em uma oração, em um louvor, em ação de graça, certo? Se manifesta dessa forma, sobre vários tipos de língua, para que sirvam ao seu propósito. As manifestações espirituais sobre a forma do dom de língua precisam ser interpretadas, pois o que fala em língua, a si mesmo ele se edifica. Então, a língua, o dom de língua é diferente, irmão, da profecia. A profecia é aquela falada na sua própria língua, está entendendo? A profecia é aquela que se fala no seu próprio entendimento. É aquilo que fala e você é edificado, você entendeu, você compreendeu. E a língua é aquela que fala e você não entende nada, é línguas estranhas.
Então, se tu não entende nada, o apóstolo Paulo fala que a pessoa fale consigo mesmo. Está entendendo? Fale consigo mesmo, porque é edificação pessoal. E quando Deus tem um propósito de falar para as demais pessoas, a Bíblia diz que vai haver um intérprete. E esse intérprete, ele pode aparecer através de outra pessoa, como também da própria pessoa que está transmitindo a palavra. Tá certo? Está transmitindo uma palavra. Falou em língua, tem que interpretar aquilo que se falou, porque senão o ouvinte fica sem o conhecimento, né? Como é que ele vai dizer o amém? Como é que ele vai dizer a verdade? Como é que ele vai dizer que assim seja, se ele não está compreendendo aquilo que está sendo transmitido? É preciso salientar que o exercício do dom de variedade de língua está restrito às pessoas que receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras. Conforme a Escritura, o batismo com o Espírito Santo, é uma experiência distinta e subsequente ao novo nascimento. Isso pode ser verificado no dia de Pentecoste, na casa do centurião Cornélio e também na cidade de Éfeso, como está lá em Efésios, ou melhor, lá em Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6, está registrado essa ação ali, tá certo? Na casa ali, na cidade de Éfeso, também na casa do centurião, está em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46, e também no dia de Pentecoste, como já foi falado aqui, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, está narrando essa história da descida do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que recebemos o Espírito, quando nos convertemos, somos todos membros do corpo de Cristo. Raça, posição social, riqueza ou mesmo sexo. Nós somos membros do corpo de Cristo, independentemente da posição, da raça, da tribo e língua, de cor ou nação. Somos todos membros do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não são vantagens nem desvantagem quando estamos em comunhão e servimos ao Senhor, tá bom? 2.3, interpretação de língua. Se tem línguas estranhas, tem que ter interpretação. Não sei se vocês já acompanharam, claro que já. Você vê em algum noticiário, alguma notícia do exterior, de fora do país, onde a língua não é a nossa. Para ela chegar aos nossos ouvidos, para nós ouvir, prestar atenção àquilo ali, seja em áudio, seja por imagem ali, você vendo a imagem e escutando o áudio, você bem longe, você vê o fundozinho lá, a pessoa falando de língua, lá o documentário que está sendo transmitido ali, aquela notícia. Mas aí o que é que você vai entender? Você vê que tem outra pessoa fazendo o intérprete daquelas palavras para a sua compreensão, para a minha compreensão dentro da nossa linguagem, não é isso? Mesma coisa é a interpretação de língua, Imagine que nós estamos aqui na igreja, hoje tem uma festa aqui, ou vamos ter uma festividade, ou está tendo mesmo uma festividade, melhor dizendo. Mas quem vai trazer uma palavra, uma ministração, a gente convidou um mensageiro lá dos Estados Unidos. E ele não fala português, ele fala inglês, a língua dele lá. Se ele vir trazer a mensagem aqui, na língua em inglês, tu vai entender alguma coisa? Você vai compreender? Como é que você vai dizer amém? Ele vai dizer amém, meus irmãos, na linguagem dele. Tu vai dizer o quê? Não vai falar nada, porque você não está compreendendo, não está absorvendo nada do que está sendo falado ali, Aí para isso existe o intérprete. Tem uma pessoa que vai interpretando o que ele está falando. Da mesma forma é o Espírito Santo quando age em forma de línguas estranhas, transmitindo a palavra. Se caso contrário não houver o intérprete, o que a Bíblia fala é que ele fale em silêncio consigo mesmo, para edificar ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A interpretação garante a plena edificação da igreja, certo? Ou seja, você compreende aquilo que está se falando a partir do momento que tem a interpretação, ok? Pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. O falar em língua e o interpretar deve manifestar-se sempre juntos. O falar em língua e o interpretar, né, ele deve se manifestar, né, quase sempre junto, um após o outro. Primeiro fala a língua, depois vem o outro interpretando. É assim que acontece. Se não tiver outro para interpretar, que a pessoa que falou em língua, que também interprete aquilo que se falou, para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que está sendo transmitido. O dom de interpretar a língua é a manifestação sobrenatural que permite a alguém, debaixo do controle do Espírito, declarar o significado das palavras pronunciadas pelo Espírito em outras línguas. A língua falada em voz alta num culto pode ser interpretada de acordo com o que Paulo falou, lá em 1 Coríntios 14, 27 e 28. A língua que não foi interpretada deve então ser falada em voz baixa. Alguém a falar em voz alta, né, que isso acontece, é claro, é porque deseja comunicar algo. Assim, a mensagem em línguas precisa ser interpretada. Vale salientar que a interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou através de outra pessoa, certo? Como está no capítulo 14, versículo 13 de 1 aos Coríntios. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem uma noção aí um pouco básica, que isso não é tudo, é claro, irmãos. O conteúdo é muito profundo, o ensinamento é muito profundo, né, sobre esses temas, esses assuntos de língua, e muitas das vezes até polêmico, né? Muitas das vezes até polêmico. Mas espero que você esteja compreendendo pelo menos um pouco da palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, para se falar em língua, eu posso estar glorificando a Deus aqui, eu posso falar em língua no idioma do céu. São vários, viu? É bom lembrar também que para interpretar, né, pastor? Para interpretar a língua, não se estuda, né? Estuda para interpretar a língua? É um estudado? No caso, se for estudado o inglês, né, que vem dos Estados Unidos ou de outro país aí que fala inglês, não entende o português, aí tem que ter alguém que estudou aquela língua para interpretar a mensagem. Mas já no caso do dom do Espírito, a pessoa que foi interpretar também é pelo Espírito, né? Isso é interessante, né? Por que é pelo Espírito? Porque o Espírito ele vai falar, pode falar em várias línguas. Ele fala em várias línguas, ele fala em uma só língua. Lá em Atos dos Apóstolos, nós temos um exemplo ali. Tinha várias pessoas de várias tribos, nações e línguas reunidas naquele momento, naquele dia lá. E o Espírito Santo se manifestou. E umas pessoas falavam na linguagem daquele país, outros falavam na linguagem daquele outro, outros falavam na linguagem daquele outro. E foram línguas no plural, várias línguas, né? Até porque muitas pessoas que não entendiam aquilo ali, não compreendiam aquela linguagem ali, dizia que aquele pessoal que estava falando em língua, eles estavam cheios de mostos, ou seja, estavam embriagados, porque eles não estavam entendendo tal comportamento, eles não estavam entendendo as pronúncias daquele povo. E se você olhar uma pessoa que bebeu, se embriagou, você entende alguma coisa que ele fala? Ele só faz budejar, você não entende nada. Então isso soou desse tipo nos ouvidos daqueles que estavam presentes ali, que não compreendiam muitas das vezes. Mas tinha outros já que estavam compreendendo, porque aquele outro irmão estava glorificando, falando em língua, na mesma linguagem daquele país lá, está entendendo? Então ele já estava compreendendo. Então por isso que para dar o intérprete também da palavra de Deus, também é pelo mesmo Espírito Santo, certo? O que fala em língua tem o dom de língua, tem o batismo com o Espírito Santo, com o dom de língua, certo?
O que interpreta também as línguas também é pelo Espírito Santo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se o camarada falar em língua nos idiomas do céu, tu estudou os idiomas do céu? Não. Então é o Espírito Santo que faz você dar a interpretação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, temos aqui agora o terceiro ponto: dons de poder. Os dons de poder são fé, certo? Dons de cura e operação de milagres. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos e continua a utilizá-los na confirmação da sua igreja nos dias atuais, de hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou falando aqui daquela fé, irmãos. Todo mundo tem fé em Deus, né? Quem é que não tem fé em Deus? Mas existe aquela fé natural. Claro que tem aquele contexto que existe um só Deus, um só Senhor e uma só fé, né? Um só batismo, né? Mas existe, irmãos, a fé natural. Aquela fé que tu acredita que amanhã é um outro dia. Você não sabe que amanhã é outro dia? A fé natural do ser humano, né? Que o sol se pôs hoje e amanhã ele vai surgir novamente. Você não acredita nisso? Que amanhã vai passar a noite e vai amanhecer, né? Agora existe aquela fé, queridos, sobrenatural. Essa fé sobrenatural, por exemplo, a fé no dom de curar, né? A fé do dom de curar, como nós temos aqui. E a fé sobrenatural, veja bem. Eu quero ler agora primeiro a fé sobrenatural. Depois nós vamos ler assuntos dos dons de curar e depois a operação de milagres. Tudo relacionado aos dons de poder, tá certo? Fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer. Por exemplo, que o sol nascerá todas as manhãs, né? Que é uma fé natural. E da própria fé, né? Para a salvação, né? Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la com efeitos extraordinários segundo o seu querer. Essa certeza inabalável esteve presente na vida de Pedro e João. Também é vista na vida do profeta Elias, quando este enfrentou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Isso é uma fé sobrenatural, viu? Daquele homem lá, do Pedro e João, né? Isso é fé sobrenatural, irmãos. Dons de curar. Em 1 Coríntios 12:9, a palavra dom aparece no plural. Esta é uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos a autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dos dons especial. Não se pode esquecer que o poder de curar pertence ao Senhor Jesus e não àquele a quem foi concedido o dom. Porque se o dom de curar pertencesse a eu, quando eu adoecesse eu me curava, né? Né, pastor? A pessoa diz, né, pastor, porque ele pegou o Covid-19? Porque não é ele que cura. Quem cura é Deus. Deus deu o dom para ele, mas o dom é de Deus. Não é assim? Não é eu que curo. Porque se eu curasse, eu não adoecia jamais. Eu vou querer adoecer? Vou querer ficar doente? Claro que não. Qualquer sintomazinho que eu tivesse, eu já repreendia, eu para sempre sadio, né? Mas, queridos, isso aí pertence a Deus, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos donos, nós somos administradores, né? Somos dispenseiros, como nós temos na palavra de Deus. Temos um texto aqui, ó. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Muitas das vezes isso não tem acontecido, né? A pessoa não sabe manusear o seu dom e acaba se atrapalhando na trajetória da vida. Operação de milagres. O texto bíblico básico afirma que o Espírito concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder. A ênfase, entretanto, não está naquela
que possui a capacidade de operar milagre, mas num propósito da sua realização. Qual o propósito? Engrandecer o nome de quem? Do Senhor Jesus. Mas muitas das vezes eu quero me promover com isso, né? Deus me dá o dom e eu, em vez de engrandecer o nome do Senhor, eu me promovo com isso. Não repreendo muitas das vezes aqueles que muitas das vezes querem me idolatrar. Querem dar honra e glórias para mim. A honra e a glória é para Jesus Cristo, aquele que fez os céus e a terra, e mais ninguém. A honra e glória é para Jesus Cristo e mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O ensino geral dos evangelhos é que todas as operações miraculosas realizadas pelo que foram agraciados por Deus, com essa capacitação, visa única e exclusivamente a glória de Deus. Então tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E ao testemunho da veracidade da cura realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Das pessoas que são curadas, elas saem testemunhando o que Deus fez na vida dela. Não o que a pessoa fez, não o que o pastor fez, não que igreja fulana de tal, igreja A ou igreja B fez, mas o que Jesus Cristo fez na vida dela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele cresça e que eu diminua. É o que diz a palavra. Então, irmão, nós chegamos aqui à conclusão deste assunto, né? E dessa escola também, a conclusão aqui do que está sendo lendo aqui, e eu vou ler a conclusão. Esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus, né? Por meio dos dons, o Senhor supre as constantes variedades e necessidades da igreja, principalmente no que se refere à maturidade e à constância na fé. Os dons são concedidos para o benefício da igreja toda, não são para usufruto individual, mas para uso corporativo. Os diversos dons são citados em 1 Coríntios 12, 8 ao 10 e o versículo 28, bem como em Efésios capítulo 4, versículo 11 e Romanos 12, 6 ao 8. Quando combinamos essas listas, encontramos 19 dons em cargos diferentes. Uma vez que a lista em Romanos não é idêntica à de 1 Coríntios, podemos supor que Paulo não estava tentando tratar exclusivamente do assunto em nenhuma dessas passagens. Apesar de os dons citados serem apropriados para o ministério da igreja, Deus não restringe a essas listas. Ele pode dar outros dons como bem lhe aprouver, Então, o querer é de Deus, certo? O querer é de Deus. Ele dá os dons a cada um, para aquele que for útil, certo? Para aquilo que for útil. Então, os dons que Deus dá para nós não é para ser enterrado, irmãos. É talento, não é para ser enterrado, é para ser usado. Para ter alguma utilidade no reino de Deus, para que o reino de Deus ele venha prosseguir cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós chegamos aqui ao final dessa lição. Irmãos, sabemos da dificuldade. Quero dizer para vocês que aqui na igreja, na nossa igreja, não temos nenhum irmãos aqui, obreiro, intelectual, com bacharel em teologia, com certificado, diploma disso ou daquilo. Nós não temos. Nós temos ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Pode ser que alguém, pode ser que alguém chegue na live, pare para assistir, para observar, esperando muito, né pastor? Às vezes as pessoas esperam muito de nós, e se decepcionam, Rapaz, eu esperava uma coisa daquele camarada e é outra. Eu esperava uma coisa e é outra, Não, irmãos. A gente só podemos dar aquilo que nós temos, certo?
Não podemos dar aquilo que nós não temos. E nós temos que fazer aquilo que nós somos. Nós temos que ser aquilo que nós somos. Muitas pessoas tentam ser aquilo que não é. Viver à sombra dos outros, pregar à sombra dos outros, ensinar na sombra dos outros. Não, irmãos, de jeito nenhum. Ou Deus não tem capacidade de me usar para transmitir uma palavra para você? Claro que tem. Como tem capacidade de usar você e transmitir uma palavra para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é difícil, viu? É muito difícil você estar diante de uma live, como eu escutava um determinado pastor falar, da dificuldade que é você transmitir, trazer uma mensagem, praticamente, sem auditório, sabe? Sem pessoas, para interagir, Sabemos que tem pessoas que estão ouvindo, estão assistindo, mas nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo, Mas Deus está vendo, em nome de Jesus. Deus está vendo você aí, está vendo o teu coração, está sondando o teu pensamento. Deus está sondando agora o que você está pensando de mim, tá certo? Deus sonda e esquadrinha o coração do homem. Graças a Deus. Nós não conhecemos nada, nós não sabemos de nada, mas nós sabemos, nós servimos a um Deus que sabe de tudo e conhece tudo. Ele é o Todo-Poderoso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, irmãos. Continua orando por nós, os irmãos aqui da Monte Carmelo, que precisa muito, mas muito mesmo da tua oração, amém? Esteja orando por nós. Domingo nós teremos o trabalho que é a Santa Ceia, domingo à tarde, para os irmãos que estão aí assistindo, os irmãos da igreja aí, e demais pessoas que quiserem nos visitar. Domingo, 3 horas da tarde, estaremos aqui, fazendo o culto de Santa Ceia para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não tivemos a ceia antes por conta do decreto do governo, mas houve uma liberação aí. Nós estaremos domingo realizando esse culto em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero passar para o pastor Ednaldo, ele vai orar por esse trabalho também e também trazer aqui a conclusão final desse trabalho. Que Deus abençoe. Irmãos, é verdade o que o pastor falou nessa noite. Nós somos os irmãos humildes, Nós não somos, como o pastor estava explicando aqui, nós não somos aquela pessoa sustentado nos seus santos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus porque estou a esse tempo todo na frente do trabalho da casa do Senhor. E até aqui o Senhor tem me sustentado, irmãos, para que eu não venha decepcionar a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ao longo dos anos, irmãos, que eu me encontro aqui, eu continuo aprendendo. Até agora, irmãos, eu não sei de tudo, eu continuo aprendendo a ser uma pessoa humilde, uma pessoa que valoriza as coisas de Deus, uma pessoa também que sabe os momentos, de falar e o momento também de estar calado. Muitas das vezes, irmãos, é preciso nós falar, e tem momentos que é preciso nós estarmos calados e ouvir também as pessoas, porque nós não somos dono da verdade. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. E continua dizendo através da palavra do Senhor. Então o grande é Deus, dono de todas as coisas é Deus,
nós apenas somos servos do Senhor. Amém? Oramos nesse momento, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma noite estar aqui nesta casa, meu Deus, casa de oração, onde tivemos, ó Pai, esse estudo tão maravilhoso aqui nessa noite, onde fala sobre os dons espirituais. Ó Deus da glória, que possamos, ó Pai, ser pessoas usadas por Ti, Senhor. Mas para ser usado por Ti, Pai, é preciso reconhecer que o Senhor é todo poderoso, que só o Senhor é Deus. Ó meu Pai, nos ensina, meu Pai, a nós ser pessoas humildes, Senhor, de coração quebrantado, Senhor. Ó Deus, tenha de misericórdia de cada um de nós. Abençoa todos os ouvintes dessa live nessa noite, todos que estão compartilhando conosco, Pai. Ó Deus da glória, todos também que estão fazendo a Tua obra, meu Pai, aqui na face da terra. Ó Deus, o Senhor sabe, os dias que estamos vivendo, Senhor, são dias de luta, Senhor. Dia de tantas perseguições, tantas coisas que estão acontecendo, meu Pai. Só o Senhor é quem tem tudo para nos dar, Senhor. Porque a nossa alegria é que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo nosso pão de cada dia, meu Pai. Obrigado pela saúde, Pai. Obrigado pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, ó Pai, pelo sol, pela chuva que cai na face da terra, Pai. Somos gratos a Ti por tudo, meu Pai. Ó Deus da glória, nos dá uma boa noite, Senhor. Um bom descanso, Senhor, porque só o Senhor pode nos dar o refúgio, porque o refúgio provém de Ti, vem de Ti, Pai, somente de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Nosso irmão Pastor Romero vai agora fazer as conclusões finais, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que ele vai virar a câmera ali, né? E receba, irmãos, um abraço de todos nós aqui, também do nosso irmão porteiro, nosso irmão Benedito. Ele manda um abraço para todos vocês, e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, como eu falei no começo da ministração da escola, o meu celular aqui, né, nas configurações aqui, a câmera deu um zoom aqui onde não dá para eu ver aqui os detalhes, né? Até as pessoas que mostram quando você está ao vivo numa live, mostram uma certa quantidade de gente, né? Numa partezinha superior ali da tela do celular. Isso eu não estou vendo aqui, tá certo? E estou vendo aqui uma partezinha de mensagem muito pequena aqui, bem curtinha aqui, ó. Um painelzinho aqui, não dá nem para eu ver direito aqui, tá bom? Aí não vou falar o nome de vocês aqui por hoje, tá certo? Vocês me desculpem aí. E a câmera também aqui para eu virar também, eu não estou vendo aqui o desenhozinho da câmera aqui, tá bom? Então desculpa aí, irmãos, tá certo? Depois vamos ajeitar essa configuração aí para ficar legal, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, e Deus abençoe cada um aí que curtiu, compartilhou, né? E comentou aí nessa live. Deus abençoe, irmãos. Ficam na paz do Senhor Jesus. Amém? Quem é este? Grita a multidão, todos numa só voz, numa mesma oração. Quem é este?
jumentinho, é o Deus de amor.